Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical e hoje nós falaremos sobre a lição 4, como interpretar a Bíblia, parte 1. Então nós vamos estudar essa revista, essa lição 4. Então antes de começarmos, vamos pedir a Deus a orientação, a sua bênção para este momento. Senhor, grande Deus, eterno Pai Celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos, glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor é Deus, é poderoso, pode fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos. Por isso, Senhor, agora nesse momento pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. E venha nos abençoar neste momento, dando compreensão da tua palavra, tudo aquilo que nós vamos estudar, para que sermos edificados pela tua palavra e assim crescemos, Senhor, para crescermos no conhecimento da tua palavra, Pai. Faça isso para a tua glória, não para a nossa vaidade, mas que possamos ser abençoados neste momento. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início, que logo naquele texto básico, é 2 Timóteo 2,15. Vamos ver o que diz 2 Timóteo 2,15. Diz o seguinte: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o nosso versículo-chave também é o 2 Timóteo 2,15. Entendeu? Então, aqui o autor coloca que faça todo o possível para conseguir completar a aprovação de Deus como trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, porém ensina corretamente a mensagem da verdade de Deus. E temos o alvo da lição. Qual é o alvo da lição? O alvo da lição é desenvolver a arte de interpretação da Bíblia mediante a obediência de fundamentos e princípios da interpretação adequada. Esses princípios devem contribuir para a compreensão e ministração mais exata e responsável da palavra de Deus. Bom, antes de nós darmos início, vamos ler a leitura diária de segunda a domingo. Nós temos lá, a leitura está tudo em Salmo. Então vamos lá para o Novo Testamento, lá para Salmo, e justamente ao Salmo 119 é que nós vamos ler. Por sinal, é um capítulo maior que tem na Bíblia, que são 176 versículos. Então vamos lá. Primeiro, Salmo 119, de 1 a 24. Então vamos ler. Bem-aventurados os que trilham o caminho retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus estatutos e buscam todo o coração. Não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenaste aos teus parceiros para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos, de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então não ficaria confundido, atentando para outros teus mandamentos. Louvar-te-ei com o coração reto, enquanto aprender as tuas justas leis. Observarei os teus decretos, não te separe totalmente, como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. De todo o meu coração te busco, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para que não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina os teus decretos, com teus lábios declaro todas as leis da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus estatutos do que todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Deleito nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Faz-me bem o teu servo e viverei. Guardarei a tua palavra. Desventa-me os olhos para que veja as maravilhas da tua lei.
Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus fundamentos. A minha alma está consumida, te anelo pelas tuas leis em todo o tempo. Tu repreendes separadamente os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tirar-te sobre mim o próprio desprezo, pois guardo os teus estatutos. Embora os príncipes se reúnem e me caluniam, e os teus servos me tiraram os teus decretos. Os teus estatutos são os meu prazer e são os meus conselheiros. Então nós lemos no capítulo 119 de Salmo, de 1 a 24. Agora vamos ler do 25 ao 40. A minha alma está pegada no pó, preserva a minha vida, segundo a tua palavra. Meus caminhos te escrevi, e tu me ouviste. Ensina nos teus decretos, faz-me entender os ensinos dos teus preceitos. Assim meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza e fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade. Concede-me a graça mediante a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir as tuas leis. Apego-me aos teus estatutos, ó Senhor, e não me permite que eu seja confundido. Percorro o caminho dos teus mandamentos, pois libertaste o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus decretos, então os guardarei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei. Observá-lo-ei a todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, pois neles encontro prazer. Inclina o meu coração aos teus estatutos, e não a cobiça. Desvio meus olhos de contemplar a vaidade, preserva a minha vida, segundo a tua palavra. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina no teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois as tuas leis são boas. Então nós lemos agora do 25 ao 40. Agora nós leremos o 49 ao 72. Então vamos ler o versículo 49 ao 72. O que diz no 49? Lembra-te da tua palavra, trata o teu servo, pois me deste esperança. Esta é a minha consolação na angústia. A tua promessa preserva a minha vida. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas não me desfio da tua lei. Lembro da tua lei antiga, ó Senhor, e nela encontro consolo. Grande indignação se apodera de mim por causa dos ímpios, e abandono a tua lei. Os teus decretos são o tema do meu cântico, o lugar das minhas peregrinações. À noite me lembro do teu nome, ó Senhor, observai a tua lei. Isto tem sido o que faço, guardo teus preceitos. Senhor é a minha porção. Disse que eu perseveраria as tuas palavras. Implorei deveras o seu favor. De todo o meu coração, tem piedade de mim. Segundo a tua promessa, considerai os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus estatutos. Apressa-me, ei, não me deterei. Observa os teus mandamentos, embora os ímpios enleitam com laços. Não me esquecerei da tua lei. À meia-noite me levanto para lhe dar graça, por causa da tua justa lei. Companheiro sou de todos os que temem, os que guardam teus preceitos. A terra, o Senhor, está cheio do teu amor. Ensina os teus decretos. Faz o bem ao teu servo, ó Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes que me afligindo estava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e faz o bem. Ensina os teus decretos. Embora o soberbo tenha forjado mentira contra mim, todo o coração guardo os teus preceitos, e seus corações são insensíveis, como se fosse de sebo. Mas eu me deleito na tua lei, pois foi bom ter sido afligido, para que aprendeste os teus decretos. Mais preciosa é para mim a lei da tua boca, e o que milhares de moedas de ouro e de prata.
Glória a Deus por isso, né? O salmista elogiando a Deus e elogiando as leis do Senhor, os preceitos, né? Agora nós vamos ler do 73 ao 96. Isso na quinta-feira, 73 ao 96. Então vamos lá. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para aprender os teus mandamentos. Os que temem alegram-se quando se veem, pois espero na tua palavra. Pensei, ó Senhor, que as tuas leis são justas e que a tua fidelidade me afligiste. Sirva o teu constante amor para me consolar, segundo a promessa que deste ao teu servo. Venha sobre mim a tua compaixão, para que viva, pois a tua lei é o meu deleite. Confunda-se os soberbos por me tratarem de uma maneira perversa e sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Volte para mim o que te teme, os que conhecem os teus estatutos. Seja reto o meu coração para os teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Desfalece da minha alma, guardando a tua salvação, mas espero na tua palavra, e os meus olhos desfalecem, esperando a tua promessa. Eu digo, quanto me consolarás, embora eu seja como a ordem na fumaça. Não me esqueço dos teus decretos. Quantos dias deve esperar o teu servo? Quanto punirá os que me perseguem? O soberbo abre cova para mim, contrário à tua lei. Todos os teus mandamentos são fiéis. Ajuda-me, pois eu perseguido sem causa, quanto me exterminaram sobre a terra, mas não deixo os teus preceitos. Preserva a minha vida segundo o teu amor. Guardarei os teus estatutos da tua boca. O Senhor é a tua palavra eterna, e ela está firmada no céu. É a tua fidelidade se estende de geração em geração, e tu firmaste a terra firme e permanente. E permanece, conforme os que ordenaste. Tudo que mantei até hoje, pois todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não for o meu deleite, há muitos que teriam parecido na minha angústia. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois ele que me tens preservado a vida. Sou o teu salvo, busquei os teus preceitos, e o ímpio não espera para me destruírem, mas atentarei para os teus estatutos. Toda a perfeição vejo limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. E nós lemos até o 96. E agora na sexta-feira, do 97 ao 120. Quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Teus mandamentos fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Sou mais prudente que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Desvio meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra, não me apartarei das tuas leis. Pois o mesmo que ensinaste, quão doces são as tuas palavras no meu paladar, mais doce que o mel da minha boca. No meu precioso alcanço entendimento, pelo que aborreço todo o caminho errado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Isso aí é no Salmo 105, é o Salmo capítulo 119, versículo 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os teus caminhos. Fiz um juramento e confirmei, e hei de guardar a tua justa lei. Estou altíssimo, preserva a minha vida ao Senhor segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina nas tuas leis, embora eu tome a minha alma de contínuo nas minhas mãos. Não me esquecerei da tua lei. Os simples me amarram o laço, mas não me desfiam dos teus preceitos. Os teus estatutos são a minha herança para sempre. Não gozo do meu coração. Inclino o coração e guardo os teus decretos para sempre até o fim.
Odeio a tua precisidade, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-me de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua promessa, para que eu viva e não me deixe, envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo. Sempre serei respeito dos teus decretos. Rejeita todos que se defiam dos teus decretos, pois o engano deles é falsidade. Tira da terra como escória todos os ímpios, pelo que amo os teus estatutos. A minha carne se arrepia com temor de ti, e tenho medo das tuas leis. Isso foi lido até o versículo 120. Agora temos 121 a 144. Então vamos lá. 121 a 144. E fiz o que é certo e justo. Não me entregaste os seus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem esperando por tua salvação, esperando a tua justa promessa. Trata com teu servo segundo o teu amor. Ensina os teus decretos. Sou o teu servo. E me inteligência para entender os teus estatutos. Já é tempo de operares o Senhor. Tem quebrado a tua lei, porque amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais que o ouro fino. Porque tenho em tudo como reto os teus preceitos. Odeio toda vereda errada. Maravilhosos são os teus estatutos, pois a minha alma aguarda. Exposição das tuas palavras dá luz. O entendimento aos simples. Abro a minha boca e suspiro, desejando os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, segundo sempre faço os que amam o teu nome. Dirige os meus passos segundo a tua palavra. Não me apoderes de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, para que eu guarde os teus preceitos. Faz-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Ensina-me os teus decretos. Rio de água corre aos meus olhos, pois os homens não guardam a tua lei. Justo é o Senhor, e retas são as tuas leis, e os teus estatutos que ordenais são retos e muitos fiéis. O meu zelo me consome, pois os meus inimigos se esquecem das tuas palavras. As tuas promessas foram completamente testadas, por isso o teu servo as ama. Então até o versículo 144, desculpa, vou continuar. 141. Embora eu seja pequeno e desprezado, não me esqueço dos seus preceitos. A tua retidão é eterna, e a tua lei é verdade. Aperta a angústia que apodera de mim, mas os teus mandamentos são meu deleite. Os teus estatutos são justos para sempre, e minha inteligência para que eu viva. Bom, aí vamos ler do 145 a 176. Então é até o final. Vamos lá, 140. Clamo todo o meu coração e ouve, Senhor, guardarei os teus decretos. E te invoco e salva-me, e guardarei os teus estatutos. Levanto-me antes da alva, clamo por socorro, e guardo com esperança a tua palavra. Os meus olhos permanecem abertos através das vigílias da noite, para que eu medite nas tuas promessas. Ouve a minha voz segundo o teu amor. Preserva na vida, ó Senhor, segundo as tuas leis. Aproxima de mim os que andam com a maldade, após a maldade. Mas tu os afastas da tua lei, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Há muitos aprendi acerca dos teus estatutos, que estabeleceste para sempre. Olha para minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me. Preserva-se a minha segundo a tua promessa. A salvação está longe dos simples, pois não busco os teus decretos. Grande é o Senhor e tua compaixão. Preserva minha vida segundo a tua lei. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não desvia os teus estatutos. Fecho os transgressores e me aflijo,
pois não observa a tua palavra. Considera como amo a teus preceitos. Preserva-se a vida, ó Senhor, segundo o teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Todas as tuas leis são eternas. Príncipe que persegue sem causa, mas o seu coração teme a tua palavra. Alegro-me na tua promessa, como aquele que anda despojo. Odeio, abomino a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes no dia te louvo, pelas tuas justas leis. E muita paz tenho que amo a tua lei. E amo a tua lei. E para ele não há tropeço. O Senhor espera na tua salvação. Salvação assim, e sigo os teus mandamentos. A minha alma observa os teus estatutos, pois eu amo extremamente. Observo os teus preceitos e teus estatutos, pois todos os meus caminhos estão diante de ti. Cheguei a ti no meu clamor, ó Senhor, e tu me teu entendimento, conforme a tua palavra. Cheguei na minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua promessa. Profiro louvor os teus júbilos, pois ensino os teus decretos. A minha língua cante a tua palavra, pois todos os seus mandamentos são justos. Fecha a tua mão a socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Anelo por tua salvação, ó Senhor, e a tua lei no meu prazer. Viva minha alma para que te louve. Sustenha as tuas leis. Te-carrei-me como ovelha perdida. Buscai o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Então nós lemos o Salmo de 1, praticamente lemos todos os 176 versículos do capítulo 119 de Salmo. Agora vamos partir para a nossa lição, né? Que a gente até agora estava lendo lá o Salmo 119. O que o aluno será capaz de saber, no caso? Ele precisa refletir sobre o fato que a interpretação equivocada da Bíblia leva a erros, né? Porque muitos interpretam a Bíblia erroneamente. Muitos criam seitas, entendeu? Baseado numa interpretação da Bíblia. E aí tem muitos escritores que leem a Bíblia, não conseguem praticamente entender, e ou eles entendem coisas erradas e começam a praticar certas coisas erradas, que são muitas vezes as seitas que aparecem no decorrer do tempo. E o aluno também, através dessa lição, será capaz de sentir, quer dizer, desejar discernimento da palavra, né? O aluno deverá sentir e desejar o discernimento da palavra. E como ele pode agir? Buscar aprender a mensagem bíblica por meio da interpretação da lei. Quer dizer, a lei tem que ser interpretada. A própria lei dos homens, né? A gente vai falar agora um pouco da lei dos homens. Cada juiz, muitas vezes, interpreta de uma maneira diferente. Entendeu? É bem verdade que, às vezes, a lei ela é viva e eficaz. Mas o que acontece? Há várias interpretações. Por isso que, às vezes, tem certas leis que tem brecha na lei. Como muitos falam, tem uma brecha na lei. Porque a lei fala uma coisa, mas não diz aquilo tudo. E, às vezes, aparecem fatos novos que a lei ali não está falando sobre aquilo. Então é preciso estar renovando a lei, estar interpretando corretamente para poder fazer as coisas corretas. E nós temos outra coisa que nós precisamos perguntar: o que é heresia? Aí a gente pode responder o seguinte: heresia é uma doutrina contrária ao que foi definido pela Igreja, a matéria de fé
e qualquer ato ou palavra ofensiva à religião. Então, merecia é qualquer ato ou palavra ofensiva à religião. Desculpe. Então, o que acontece? Muitas vezes, a palavra diz que para sermos salvos é mediante a fé, é a graça, né? É mediante a fé e a graça de Deus. Mas muitos se interpretam que não é pela fé, que a fé pode ser em qualquer coisa, entendeu? A fé na natureza e tal, mas não. A fé tem que ser no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo e no nosso Deus e o seu Espírito Santo. Por quê? Porque eles é a Santa Trindade que criaram os céus, a terra e tudo que nele há. Então, a gente tem que ver que lá em Gênesis Deus fala, façamos, que no caso, a imagem e semelhança de nós. Então, quando Deus criou o homem, ele diz que façamos a imagem e semelhança de nós. Então, o homem foi criado, mas Deus não fala, eu faço, ele façamos, é no plural, porque não é uma só pessoa, é teus pais, teus filhos, teus Espírito Santo. Tá? E em 1 João também fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo estava com Deus. Quem é que é o Verbo? É Jesus Cristo. É esse que João fala ali, no livro dele, no capítulo 1. Que o Verbo estava com Deus. O Verbo era Jesus. Mas ele veio ao mundo para morrer, ressuscitar e nos salvar. Para que possamos assim termos a vida eterna. Então é interessante, né? Agora, exercia tudo aquilo que contradiz e que ensina de maneira errônea a palavra de Deus, uma vez que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Então, vamos partir agora para a lição, o que o autor colocou na nossa lição. Vamos lá. Ele bota o seguinte, alguém já disse que a Bíblia é a mãe das heresias. Isto se deve ao fato de que muitos leem e estudam a Escritura e não têm cuidado de interpretá-la, tá? E de forma correta, né? Você tem que interpretar a Bíblia, tá? Mas de uma forma correta, porque a Bíblia ela explica a própria Bíblia, tá? Então o que acontece? Certa vez, entre aspas, a Bíblia é a palavra de Deus, que tal forma que quando ela fala, Deus fala, fecha aspas. Então, se o objeto da Bíblia é revelar a verdade e não ocultá-la, não há dúvida que Deus pretende que entendamos além do mais. Sem compreensão da Bíblia, nunca chegaremos a uma conclusão segura tais doutrinas sobre Deus, o homem e o pecado, e a salvação, Jesus Cristo, o Espírito Santo e os acontecimentos futuros, e etc., né? Então, o que é a interpretação? O que é a interpretação da Bíblia? Vamos lá. O termo grego hermeneu explica interpretar e traduzir e falar com clareza. Está lá em Mateus 1, versículo 23. Também está em Marcos 5, versículo 41, Marcos 15, versículo 22, Lucas 24, versículo 27, João 1, versículo 38 e 42, Atos 9, versículo 36 e 1 Coríntios 12, versículo 10. Vem de Hermes, que, segundo a mitologia grega, era notório no seu discurso eloquente, sendo o porta-voz de Zeus e dos outros deuses supremos, que cabia ele transformar e que estava além do entendimento humano, algo que a inteligência humana pudesse assimilar. Segundo essa mitologia, Hermes é apresentado como inventor da capacidade de falar. Assim, o verbo hermeneu passou a significar o que levar alguém a compreender algo em seu próprio idioma. Por isso, em certo sentido, é uma tradução e uma explicação que explica uma língua que foi expressa em outra. Portanto, interpretar um texto da Escritura inclui esclarecer e torná-lo inteligível
nos cursos da teologia bíblica. Existe uma disciplina chamada hermenêutica, né? Que é a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação da Bíblia. Tá? E nós temos aqui o nosso Joseph Conley. Ele escreveu, entre aspas, o princípio da interpretação deve estar-nos não só a possibilidade de, atrás das palavras, encontramos os pensamentos possíveis, mas também de, entre os pensamentos possíveis, descobrimos os verdadeiros, e o verdadeiro pensamento, todavia, pode ser extraído de diversos modos. Fecha aspas. Então, aí a gente parte aqui, lá na página 30, né, no item 2, nós vamos partir para a necessidade da hermenêutica. O que diz? Número 1, o pecado. O pecado é obscurecer o entendimento do homem, é exerce influência perniciosa sobre a vida mental consciente. Está lá em 1 Coríntios 4:4, né? Então vamos lá. O homem, número 2, o homem. De muitas maneiras, o homem difere entre si, e este fato naturalmente faz com que se distanciem mentalmente um dos outros. Por exemplo, A capacidade intelectual. B, os conhecimentos intelectuais. C, os costumes, as qualidades morais, nos idiomas, etc. Agora, partindo daí para o número 3, a Bíblia. Ninguém apenas lê a Bíblia, nós sempre a interpretamos. Todos os leitores são intérpretes. A questão é de que, se entendemos é correto, uma pessoa pode fazer o texto significar qualquer coisa que ela desejar. Bom, o número 4 fala sobre o zelo do apóstolo Paulo. Manejar bem, lá conforme 2 Timóteo 2,15, no grego é atomeu. Ator, que é direto, reto, sincero e justo. Tomos é igual a parte, pedaço, porção. Portanto, manejar bem e cortar em linha reta. É dividir corretamente a palavra da verdade, ensinar a palavra corretamente, expor a palavra com sinceridade, com justiça, e ter o Shone F. MacArthur ter a seguinte explicação. Como Paulo fabricava tenda, é possível que estivesse empregando um termo relacionado ao seu ofício. Quando fazia as tendas, usava determinados moldes. Naquela época, as tendas eram feitas de retalho, de pele de animais, costurados uns aos outros. Cada pedaço teria de ser cortado de tal forma que encaixasse bem com o outro. Paulo estava simplesmente dizendo, entre aspas, se o pedaço não for bem cortado, o todo ficará desconjuntado. Fecha aspas. O mesmo ocorre com a escritura. Se as diferentes partes não forem interpretadas corretamente, a mensagem como um todo resultará errônea, tanto no estudo da Bíblia, entendeu? Quanto à interpretação. O cristão deve ser preciso e deve ter minucioso e exato, né? Então ele tem que ser exato naquilo que ele está estudando e lendo. Vamos lá, número 5, a experiência de Filipe. Está lá em Atos 8, 26 a 40. Entre aspas, compreende o que vem lendo? Perguntou Filipe. Contudo, poderei entender se alguém não me explicar, respondeu o Antíope. Esse diálogo nos ensina as duas coisas. Primeiro, a mera leitura das palavras de uma página da Bíblia não significa necessariamente que o leitor compreenda o seu significado. Letra B. Uma orientação adequada ajuda as pessoas a interpretar e ler a Bíblia. Agora, número 3, em algarismo romano, né, que fala sobre o título, qualidades essenciais de um intérprete da Bíblia. Bom, número 1, ser convertido. Tem que ter, para ter essa qualidade essencial para interpretar a Bíblia, ele tem que ser convertido. Por que ele tem que ser convertido?
Porque quando a gente se converte, o Espírito Santo habita em nós. E quem convence da justiça, do juízo, do pecado, quem nos faz compreender a palavra, por isso que eu sempre, quando vou dar aula na escola dominical, e ali for ler a Bíblia, eu peço a ajuda do Espírito Santo, para que ele faça me compreender. Porque essa é a necessidade que nós temos por isso nós convertemos e ter o Espírito Santo habitando em nós. Porque aí vai ser muito mais fácil nós compreender. É por isso que muitos não se convertem a Jesus Cristo, não aceitam Jesus como Salvador e começa a falar muita besteira, começa a interpretar coisas erradas. Por exemplo, já teve pessoas, só está um exemplo, que falou que Jesus casou com Madalena, Maria Madalena. Não, Jesus não casou. Entendeu? Mas o que acontece? Acontece que pessoas inventam, e tem coisas, já escreveram livros falando sobre isso. E outras coisas mais, coisas absurdas, né? Que falam, mas a Bíblia não diz isso. E tem que saber interpretar a Bíblia, tá? Tem que saber, porque às vezes a pessoa lê um versículo, mas para ler o texto, tem que ter o contexto, né? Então a gente não pode, a questão de fazer isso. O pessoal até às vezes brinca nessa questão, que muitas vezes fala assim, Judas suscitou-se. Aí pega um outro versículo isolado, na Bíblia está escrito lá, vai e faz o mesmo. Por exemplo, às vezes falou que o apóstolo Paulo foi e evangelizou, ou foi e pregou a palavra. Aí diz para você fazer o mesmo, tá? Então, não é que para se suicidasse, mas aí a pessoa pega um texto isolado, lê outro texto e aí interpreta mal. Então, não é assim. E outra coisa, ter comunhão com Deus e com a igreja, conforme João 14, versículo 23 e João 15, versículo 7. Entendeu? Tem que ter essa comunhão com Deus, tem que estar sempre na igreja, tem que estar buscando, tem que ter comunhão com os irmãos, para estar aprendendo. Tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja porque eu vou ficar ouvindo o pastor falar. Gente, o pastor fala o que Deus manda. O pastor fala o que está na Bíblia. Porque a Bíblia é que nos ensina, é a Bíblia que nos capacita, é ela que nos faz crescer espiritualmente. E ninguém pode ter a vida eterna se não conhecer a Bíblia, se não procurar se santificar, se não puder ter conhecimento da Bíblia. Porque aí vai errar, vai pecar e acaba, Jesus volta e vai estar no pecado. E não se arrepende, porque a Bíblia diz que se todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E para que nós sejamos perdoados, é preciso pedir perdão e se arrepender dos nossos pecados. Mas eu peco e pedi perdão, me arrependi, mas voltei a pecar. Peça perdão de novo, se arrependa e peça força a Deus para não pecar mais naquela área. Então é isso que você vai acabar consertando com Deus. E você lendo a palavra de Deus, você vai ver que teve vários apóstolos, várias pessoas pecaram. A gente tem um exemplo de Pedro. Pedro pecou quando mentiu, porque disseram, esse não é que estava com Jesus? Ele falou que não, por 3 vezes. E até Jesus já sabia disso, que falou que depois que ele falasse 3 vezes, negasse a Jesus, que o calo ia cantar. E o calo cantou. E ele mentiu. Mentiu que não está. Por quê? Por medo. Mas entendeu? Mas ele se arrependeu amargamente. Ele chorou e se arrependeu e pediu perdão. Jesus perdoou. Então, a gente vai continuar a pecar? Vai. Mas precisamos consertar. E é através da Bíblia que a gente vai se consertando diante de Deus. É estudar diligentemente a Bíblia. Quer dizer, sempre, todo dia, pelo menos um capítulo. Eu faço isso todo dia. Estou lendo um capítulo, pelo menos, por dia. E temos que ler a Bíblia todo dia. Procurar o conhecimento da palavra de Deus. Isso está lá no Salmo 1, versículo 2, Salmo 119, versículo 97 e 1 Timóteo 5, versículo 17. A quarta,
ser humilde e não ter preconceitos. Precisamos ler a palavra de Deus e sermos humildes para aprender, não sermos arrogantes, nem achamos que sabemos tudo. Na verdade, a gente sabe muito pouco. É o Deus que nos revela através do seu Santo Espírito. Então está lá em Provérbios 9, versículo 9. A gente não vai ler porque já lemos praticamente o Salmo 119 todo. Então não há tempo para também a gente ler todos os versículos. E tem em Marcos 7, versículo 8. E Tiago 4, versículo 6. Ora, número 5. Ora, orar e buscando as luzes daquele que nos deu a revelação escrita, conforme Salmo 119, versículo 18 e Lucas 24, 45. E número 6. Ter bom senso, honestidade e discernimento. Nós precisamos pedir a Deus discernimento para darmos discernimento àquilo que a palavra quer nos ensinar. Isso conforme Lucas 8, 15 e 2 Coríntios 2, versículo 17 e 2 Coríntios 4, versículo 2. E 7. Não ser precipitado na interpretação do texto. Às vezes tem certo texto que a gente lê e não entende. Procurar ler 3 vezes e procurar ver o contexto, o que ali ele quer dizer, tá? Para nós não ser precipitado. Eu vou ler uma vez só e eu já entendi e já sei o que está falando. Não, muitas vezes a gente não sabe, a gente está interpretando mal. Por que às vezes a gente lê um texto, às vezes um capítulo ou versículo mesmo, e a gente lê de novo, a gente entende de uma forma diferente? Isso mostra que às vezes a gente interpretou mal o texto. Então nós precisamos não ser precipitados. Agora, no quarto, aí em Eucaristia Romano, tá, nessa página 23, da revista de vocês, para que é importante ter a interpretação correta. Para que é importante ter a interpretação correta? Está perguntando. Primeiro, para ter integridade bíblica. Segundo, para ter autoridade bíblica. Terceiro, para chegar à verdade real. E quarto, para ter práticas corretas. Tá? E temos o quinto, que é o princípio da interpretação bíblica. Os livros de hermenêutica trazem vários princípios da interpretação bíblica. Tá? Os princípios que vemos estudar nesta e na próxima lição foram passeados no livro dos princípios da interpretação bíblica, de Walter A. Henriquin, da editora Mundo Cristão. Fizemos evidente vários comentários e citações de outros livros. Número 1. Trabalhe partindo do princípio que a Bíblia tem autoridade. Tá? Se a Bíblia não tem a última palavra em sua vida, você nunca entenderá. Muitas religiões até citam a Bíblia, mas se você observar atentamente, outras questões como a tradição, a razão, a palavra do líder principal têm um peso muito maior. Se uma pessoa não reconhece na Escritura um documento digno de crédito, jamais irá submeter os seus mandamentos. Teve um autor que escreveu o seguinte, justamente é como só depois de vocês fazer o que Cristo lhe pede, que faça de ficar sabendo que ele é o Cristo. Mas também, só depois de submeter a autoridade da Bíblia e obedecê-la, você saberá que ela é a palavra de Deus inspirada. Tá? Então, é isso aí, você tem que submeter a autoridade da Bíblia. Número 2, a Bíblia explica a Bíblia, é o que eu falei. A própria Bíblia explica ela mesma. Isso significa que quando surge uma questão sobre o sentido verdadeiro e completo de alguma passagem da Escritura, ela deve ser pesquisada e determinada por outras passagens, que faz mais claramente, que é a confissão de fé. Então, o que acontece? A própria Bíblia, ela explica ela. Às vezes você lê um texto, mas não lê o contexto. Então, você precisa ler o contexto para você entender o texto. E aí temos a letra A desse número 2. Intérprete segundo o propósito principal da Escritura. A Bíblia é dada para nos tornar sábios para a salvação
pela fé em Cristo Jesus, conforme João 20, versículo 31 e 2 Timóteo 3,15. Algumas pessoas criticam a Bíblia por ela não falar claramente sobre tal ou tal assunto. Mas qual é o princípio e propósito da Bíblia? Certamente não foi escrita para descrever todos os detalhes e de toda a criação de Deus, nem para nos dizer para onde foram os dinossauros. Se fosse, pode ter certeza que seria completa e infalível. Também sobre isso, parte bem esta frase, entre aspas, a Bíblia contém todas as palavras que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história e hoje contém todas as palavras que precisamos para a plena paz e comunhão com Deus. A Bíblia não precisa ter complemento, ela basta provar por si mesma. Por isso que muitas vezes alguns acham a Bíblia um livro falho. Eles querem que ela fale que jamais pretende ser. Resumindo, o propósito principal da Bíblia é mudar a nossa vida e não aumentar o nosso conhecimento. Bom, letra B. Interprete conforme o propósito principal do autor. Temos na sala de aula títulos alunos que memorizam a sigla PPA, que é o propósito principal do autor. Isto é importante porque devemos descobrir o que levou o autor ao texto sagrado, escrever tal assunto. Se você descobriu este PPA, que é o propósito principal do autor, isto não é difícil, a interpretação se tornará muito mais fácil e rápida. Por exemplo, que levou o apóstolo Paulo a escrever 3 capítulos na carta aos Romanos, sobre o passado, presente e futuro de Israel, no capítulo 9, versículo 11. Este não é o princípio do tema dominante da epístola. Um estudo sobre quem eram os membros da Igreja do Senhor em Roma lhe responderá claramente. Letra C. Interprete o que vem primeiro à luz do que vem depois. A revelação bíblica se desenvolve à medida de que Deus revela ao seu povo mais de si mesmo, de seus propósitos. Daí dizer que a revelação bíblica é seletiva, acumulativa e progressiva. Por isso, o Novo Testamento interpreta o Antigo. Da mesma forma, entre aspas, as cartas do Novo Testamento interpretam o Evangelho, porque todos os propósitos de Deus, que têm seu clímax na morte e na ressurreição de Cristo, devem ser vistos na perspectiva do ensino apostólico. Então a gente chega aí à conclusão que é o que significa interpretar a Bíblia. E número 2, qual é a pessoa que pode interpretar a Bíblia? Por que o apóstolo Paulo zelava tanto pela interpretação correta das Escrituras? Então essa pergunta eu vou deixar para vocês, porque vocês vão ler depois. Só vou dar uma dica. O que significa interpretar a Bíblia? É ter o conhecimento de uma maneira correta, né? Interpretar de uma maneira que você entenda, né? Mas para você entender, é como eu falei, você tem que pedir a ajuda de Deus e do Espírito Santo para você compreender. E não pode ler só o texto, tem que ler o contexto, tá? Por isso que é bom normalmente ler um capítulo inteiro para entender, entendeu? Ou às vezes você precisa passar por outro capítulo para poder entender. E qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia? Não. Sim, aqueles que são convertidos, aqueles que têm o Espírito Santo. É aqueles que o Espírito Santo habita, porque ele vai direcionar a você a compreender a palavra de Deus. E por que o apóstolo Paulo zelava tanto pela interpretação correta da Escritura? Porque é a salvação. É a salvação do homem, é entendimento da palavra. É através da interpretação correta da Escritura é que você não vai pecar, você vai fazer as coisas certas. Então, isso é o propósito de Deus, para que você tenha a vida eterna. Então, é isso que esse estudo da palavra, né, que nós faz. E na semana que vem, no próximo domingo, vamos continuar com o mesmo título, sendo que a parte 2, como interpretar a Bíblia, já que aí vai a parte 2. Isso até esse estudo da questão de interpretar a Bíblia
o autor aqui da revista, ele dividiu em duas partes, porque é muita coisa. Então não dá para a gente fazer isso numa questão de uma aula só. Então vamos agradecer a Deus por esse estudo e pedir a sua bênção para o nosso dia, nossa semana, e que Deus abençoe a todos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, obrigado por mais esse dia, obrigado por nosso domingo, que o Senhor abençoe a cada vida, e que possamos interpretar a Bíblia de uma maneira correta. Que o teu Santo Espírito possa fazer-nos compreender a tua palavra, para assim nós crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra e sermos edificados por ti. Ter uma semana de paz, tranquilidade, uma semana próspera, cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, amargurados, que o Senhor coloque alegria e paz no coração. Seja conosco e nos abençoe. E até nós estarmos de novo aqui através das redes sociais dessa escola dominical online. E que todos aqueles que foram assistir sejam abençoados. Isso para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. É que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe. Hoje estendemos um pouquinho mais a aula, mas foi uma bênção.